Hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola das 10 virgens. Jesus ele contou a parábola das 10 virgens para mostrar que a volta dele será repentina e só os que estão preparados entrarão no reino dos céus. A pergunta hoje é simples e direta. Qual virgem você tem sido? Uma virgem prudente ou a louca? Nessa parábola, Jesus fala sobre 10 virgens. E ele fala que 5, a metade, eram prudentes. E a outra metade, 5, eram loucas. E a pergunta é: você tem sido prudente na sua fé? Ou você tem agido como um louco na sua fé? Essa parábola, ela nos ensina que a salvação ela é individual. A parábola mostra que cada uma tinha sua própria lâmpada e o seu próprio azeite. As prudentes, elas tinham azeite de reserva. Elas tinham azeite de reserva. Elas estavam com a lâmpada cheia, mas elas ainda buscavam azeite de reserva. O que isso quer dizer? Que às vezes você já tem o Espírito Santo, você já está salvo. E tem pessoas que dizem assim: eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso o quê? Eu nem preciso mais buscar. Olha, eu já estou bem, eu nem preciso ir na igreja. Eu já fui salvo, eu nem preciso mais da igreja. Então, quando a pessoa estava sofrendo, estava aflita, ela veio desesperada buscar ajuda onde? Na igreja. Quando ela não tinha o Espírito Santo, a pessoa estava desesperada o quê? Buscando, levantava de madrugada, fazia propósito, jejum de Daniel, tudo para receber o Espírito Santo. Mas o perigo é esse, é aqueles que, agora que eu já tenho, tem gente que recebeu o Espírito Santo, nunca mais fez um jejum, nunca mais levantou de madrugada para buscar, nunca mais fez um jejum de Daniel. A pessoa, não, agora eu já tenho, eu não preciso, agora isso aí é para os outros. Tem pessoas que quando a gente faz uma campanha na igreja, uma corrente, ela fala: isso aí não é para mim, é para os outros, porque eu já... E essa parábola mostra que é extremamente diabólico e perigoso. Que ainda que a sua lâmpada esteja cheia, você precisa ter azeite de reserva. Quem é prudente nunca para de buscar. Quem é prudente, ele tem azeite de reserva para a lâmpada nunca apagar. Então, a Bíblia fala que 5 daquelas virgens eram prudentes. E elas traziam consigo azeite de reserva. Mas tinha 5 que eram loucas. Elas estavam com a lâmpada cheia, mas elas não se preocupavam mais em buscar o azeite. E você sabe que a lâmpada, não sei se alguém aqui é dessa época, mas eu sou de uma época que a gente ia no sítio dos meus avós e lá tinha lamparina. Você conhece o que é lamparina? Ah, tem gente que é da minha idade aqui, né? E a lamparina funcionava assim, olha. Você tinha que colocar nela o óleo ou querosene, só que ficava acesa, ia queimando, ia diminuindo, ia baixando o líquido.
E se você não completasse, se você não tivesse ali querosene ou então óleo de reserva, ia apagar. Então, essas 5 loucas, elas tinham suas lâmpadas o quê? Cheia. Elas tinham a lâmpada acesa. Mas elas achavam que não precisava mais o quê? Mais buscar. Só que a lâmpada, ela vai se apagando. E o espírito também, se você não busca, o espírito vai o quê? Se apagando. Às vezes a pessoa pensa assim, ó, se eu já recebi o Espírito Santo, eu posso perder? Pode. Se você não buscar, ele vai se apagando. O Espírito Santo, ele é como uma chama dentro de nós. Uma chama que precisa ser alimentada. Então, o erro de muitas pessoas é achar que não precisa mais buscar. Não precisa mais buscar. Não precisa mais vir na igreja. Não precisa mais fechar os olhos. Não precisa se derramar. Não, já tenho, já sou salvo, eu já estou bem. A Bíblia é bem clara. Quem está bem, ore, vigie, para que não caia. Amém, pessoal? A salvação, ela é pessoal. E ninguém pode crer por você. Ninguém pode te emprestar o azeite. Então, ninguém pode salvar o outro. Você só pode salvar a si mesmo. A salvação, ela é individual. Você tem que cuidar da sua alma. Esse azeite, ele é o Espírito Santo. É o azeite que mantém a chama acesa, a chama da fé. Se você ora, se você lê a palavra, se você busca santidade, o azeite, ele flui na sua vida. Então, nós temos que orar mais, meditar mais na palavra, nós temos que nos santificar e o azeite ele vai vir sobre a nossa vida. Mas se você viver de forma superficial, a sua lâmpada ela vai se apagando. A chama do Espírito vai se apagando. E sem o Espírito Santo não há salvação. Se você entender essa frase, você vai começar a buscar o Espírito Santo desesperadamente. Você precisa colocar a salvação, pessoal, acima de qualquer coisa. Você pode estar com um problema no casamento, na família, financeiro, saúde, seja o que for. Se você entender que a sua salvação é mais importante do que tudo, se você entender que sem o Espírito Santo é muito difícil uma pessoa conseguir ser salva. Aí a pessoa vem e diz assim, pastor, mas o ladrão lá na cruz aceitou Jesus e foi salvo. Ele não se batizou nas águas e ele não participou de Santa Ceia e ele não recebeu o Espírito Santo. Pastor, então, por que eu preciso me batizar nas águas? Por que eu preciso participar da Santa Ceia? Por que eu preciso receber o Espírito Santo? Porque o ladrão aceitou Jesus, poucos minutos depois ele o quê? Ele morreu. Se você aceitasse Jesus e daqui poucos minutos fosse para o céu, você também não iria precisar. Mas nós precisamos batizar nas águas porque a gente vai continuar vivendo nesse mundo. Nós precisamos participar da Santa Ceia porque nós precisamos ter comunhão com Deus. Andar em santidade.
Nós precisamos receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é muito difícil a gente resistir às tentações desse mundo. Porque você aceitou Jesus e você vai continuar vivendo nesse mundo. E você está rodeado por tentações. E se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, te fortalecendo, você vai acabar caindo. Vocês estão entendendo, pessoal? A salvação, ela é diária. Não basta ter recebido o Espírito Santo um dia só. É preciso você manter a chama acesa todos os dias. Aqui nós não temos o candelabro ainda, a gente vai ter. Mas vocês já viram o candelabro? São 7 hastes. Aquele candelabro, ele era alimentado por azeite. E no santuário que Moisés fez, tinha que ficar um plantão de sacerdotes. Então, cada período havia um sacerdote que ficava ali vigiando. Qual era a missão do sacerdote? Não deixar o azeite se acabar. Eram 7 hastes que tem. Ele tinha que ficar de olho. Ele não podia cochilar. Ele não podia dormir. Ele tinha que ficar de olho. A chama estava se apagando, ele tinha que colocar azeite. Esse é o trabalho do sacerdote. E esse é o meu trabalho, a minha missão. É o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Nós vamos buscar o Espírito Santo, esse azeite. É o que eu estou falando para vocês. Não deixe o azeite acabar. Não deixe a sua chama se apagar. Amém, gente? O que é manter a salvação diária? Primeiro, negar a si mesmo. Você só vai conseguir alcançar a sua salvação se você negar a si mesmo. Seus desejos, suas vontades. Dizer não para a sua carne. Por isso que nós temos que andar, viver no Espírito, pela razão. Porque o seu corpo, ele tem desejo próprio. E você não pode satisfazer todos os desejos do seu corpo. Se você se entregar aos seus desejos, você vai perder a sua salvação. Quando Jesus fala, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, é você dizer não para o desejo do seu corpo. Você precisa entender, nós não somos corpo, alma e espírito? Sim ou não? Corpo, alma, o corpo, ele tem desejo próprio. Nós somos 3 em 1. Tem coisas no seu corpo que você não tem controle. O seu coração está batendo, você pode fazer ele parar? Você não tem controle. Você não tem controle. O nosso corpo, ele funciona. Tem partes do nosso corpo que funcionam no automático. Você não tem controle. Por que tem pessoas que têm diabetes? Se ela comer muito doce, muito açúcar, muita glicose, o corpo vai acabar ficando diabético, não é assim? Você consegue? Vou comer açúcar e vou fazer o meu corpo eliminar esse açúcar? Você controla até o momento que come, depois é tudo no automático. Então, o nosso corpo, ele tem partes automáticas, tem partes que a gente o quê? Controla. Os movimentos a gente o quê? Controla.
Mas tem uma parte que você não tem controle. Você tem que aprender a controlar. E uma dessas partes é os desejos que a carne tem. A nossa carne, o nosso corpo, ele também sente desejos. E você tem que aprender a controlar esses desejos. O nosso corpo, ele também tem instinto. Olha o nosso corpo como que é. Se você colocar o dedo no olho, fecha na hora. Experimenta aí. Tenta colocar para você ver. Sabia que esse músculo da pálpebra, se eu não me engano, é o músculo mais rápido do corpo. Ele tem uma reação muito rápida para proteger o olho. Você faz isso de forma involuntária. Involuntária. Você nem pensa, vou proteger o meu olho. O próprio corpo se protege. Isso é um instinto. O nosso corpo, ele também tem instinto, ele age por instinto. Só que existe instintos em nós que nós temos que controlar. Senão você pode se destruir. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, isso é negar a si mesmo, negar as suas vontades. Você entender que o seu corpo pode levar a sua alma para o inferno, se você não aprender a controlar seu corpo. Você precisa aprender a controlar suas emoções, seus sentimentos, senão o seu corpo pode levar a sua alma para o inferno. Você tem que aprender a controlar os seus pensamentos. Você tem que aprender a controlar seus pensamentos, vencer os seus pensamentos. Inclusive, você só consegue vencer na vida, você só consegue controlar seu corpo, se primeiro você aprender a controlar os seus pensamentos. Você tem que entender, nós temos pensamentos também involuntários. Você não controla os seus pensamentos. Assim, não controla o que vem, mas você controla o que fica. Você tem que aprender a vencer os maus pensamentos, expulsar os maus pensamentos. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Então, entenda isso. Nós somos um espírito que habitamos nesse corpo. E esse corpo, ele tem partes involuntárias. Pensamentos que não são nossos, instinto, sentimentos, desejos, atitudes que nós precisamos controlar. A Bíblia fala que tem um músculo em nosso corpo que quem conseguir controlar, esse venceu na vida. Que é o quê? A língua é terrível. Por que Deus ele fala, quem controla a língua, controla a vida inteira? Porque é a língua responsável pelas palavras. E palavras têm o quê, pessoal? Se você aprender a usar bem as palavras, você controla a sua vida toda. Cuidado com as suas palavras. Quem entendeu? Segundo, para ter a salvação diária, viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que produzir frutos de justiça. E nós temos que renovar a nossa mente. Ser salvo é caminhar com Cristo de segunda a segunda, todos os dias, até o fim. Amém? O tempo ele pode te enganar. A Bíblia fala que aquelas virgens, elas adormeceram.
mas só as prudentes estavam preparadas. Muitos cansam de esperar e relaxam na fé. Então, muitas pessoas, com o passar do tempo, em vez da pessoa se tornar mais madura, mais na fé, mais forte, o tempo para ela não é um amigo. Tem gente que para ela o tempo fez mal. Tem gente que era disposta, na fé, evangelizava, vinha mais na igreja, buscava. E o tempo foi fazendo a pessoa esfriar. E você não pode perder para o tempo. Amém? É por isso que nós temos que ter objetivo a nossa salvação. Nós só vamos descansar quando Jesus voltar e levar a gente. Até o último dia, nós temos que estar na fé. Amém? Muitos ficam distraídos. E quando a pessoa distrai, o pecado acaba seduzindo ela. Cuidado. O pecado, como eu já ensinei para vocês, tudo que é pecado é prazeroso. Você não vai ver nada que seja pecado, que seja ruim. Porque o contrário do pecado é o sacrifício. Servir a Deus exige sacrifício. O pecado, ele é prazeroso. E o prazer, ele quer seduzir você. E você tem que tomar cuidado. Amém? Quando o noivo chegou, as virgens loucas, elas foram correndo buscar azeite. Mas aí já era o quê? Já era tarde. O Senhor Jesus disse para ela: não vos conheço. E isso mostra que não haverá segunda chance. Não haverá segunda chance. Hoje é o dia de você se preparar. Hoje é o dia de você se batizar nas águas, de entregar a sua vida para Jesus. Amanhã pode ser muito tarde. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Você tem que estar pronto todos os dias. Eu sempre pergunto para as pessoas que eu atendo: você tem certeza da sua salvação? E a pergunta que eu faço hoje: se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você está convicto da sua salvação? Se você tiver um pinguinho de dúvida, acabando a reunião aqui, eu vou batizar você. E você vai ter uma nova vida a partir de hoje. Você vai buscar a sua salvação acima de tudo. Amém?